Irmãos, convido você a deixar abertas as Escrituras em 1 Coríntios, capítulo de número 10, leremos o verso 31. Deixa aberto já nós iremos fazer a leitura. Hoje nós não iniciaremos uma nova série de mensagens, mas teremos um intertema, uma temática necessária para esses dias. É por isso que hoje o título do sermão é Sentido da Vida. Sentido da Vida. Deixa aberto, nós já leremos a respeito do que Paulo fala à comunidade de Coríntios. Eu gostaria de iniciar, antes de lermos, uma citação de Blaise Pascal. Ele foi um dos grandes físicos. Se você fez engenharia ou lembra de física, você vai lembrar dele. Ele vai ter uma grande influência na questão dos fluidos, mas ele também possui influência na área teológica. Eu gostaria de iniciar o sermão dessa noite com uma citação dele que diz assim: há um vazio com forma de Deus no coração de cada homem, que não pode ser preenchido por nenhuma coisa criada, mas somente por Deus, o Criador revelado por Jesus Cristo. Parece que, de alguma forma, nós realmente temos um vazio em nossos corações. E por conta disso, hoje, temos como objetivo sair daqui pensando e refletindo a respeito desse vazio nos nossos corações. Esse vazio, o qual eu acabei de ler a citação de Pascal, nada mais é do que um vazio que somente Deus, ele encaixa perfeitamente. Podemos colocar qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, qualquer outro sentimento, qualquer outra experiência, mas somente Deus, ele realmente preenche esse vazio criado em decorrência do pecado. Entendendo isso, eu queria ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 10, leremos somente o verso 31, que diz assim: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Esse será o versículo dessa noite e essa será realmente o fundamento no qual iremos pensar e refletir sobre sentido na vida e sobre alegria. Se hoje nós fôssemos pensar em alegria ou prazer, creio que de alguma forma nós não conseguimos convergir ou conectar a alegria com a vida cristã. De alguma forma, e nós iremos tentar pensar e refletir sobre isso nessa noite, foi criado um paradoxo que vida cristã é somente tristeza, dor e renúncia. Não há alegria, não há prazer, não há felicidade. É em decorrência dessa afirmação que muitos têm, ao longo da história, ou momentos de oscilação na fé, ou até momentos de abandono na fé, porque parece que no mundo encontra-se prazer e alegria que em Deus não existe. Poderíamos então, talvez citar nessa noite, o hedonismo. Hedonismo não vou entrar na doutrina filosófica, talvez o Ian falaria melhor que eu nessa noite, mas o hedonismo como a ideia de que o mundo ele é movido pelo prazer. O prazer é aquilo que move o mundo. E quem sabe você já ouviu, não, as perguntas movem o mundo. Mentira. Uma mentira descarada. Não existe isso. O que move o mundo é o prazer. As pessoas se movem por prazer, por desejo, pela felicidade. Irmãos, por que você casou, você que é casado? Para fazer outra pessoa feliz? Mentiroso. Você casou porque você quer ser feliz. Você não fez sua faculdade porque simplesmente você só ama o que você estudou. Talvez alguns, mas eu fiz teologia, né? Então, ok, mas você fez uma formação, você cursou e tem um diploma porque você queria ter daquilo algum certo tipo de prazer, de alegria, um bom salário, uma boa posição financeira, relevância social. O que realmente move o mundo é o hedonismo. O hedonismo, basicamente, vem da palavra em grego, hedonê, que significa prazer, ou seja, nós nos movemos no prazer, na alegria.
Quando está tudo bem, a nossa fé está forte, está incrível, viver igreja, servir na comunidade, amar o próximo. Agora, quando as coisas estão difíceis, é como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse ao nosso lado. E é por conta dessa realidade que o que Paulo fala em Coríntios capítulo 10 parece algo impossível, incabível. No capítulo 10, Paulo basicamente está falando à comunidade de Corinto a respeito de um paralelo entre os ídolos, ou a idolatria, as lições que a idolatria do povo de Israel viveu, os pecados do povo de Israel, e o que pode ser tirado para o tempo da igreja. Dificuldades. Paulo está falando aqui também, no final do capítulo, a respeito do alimento, das refeições. Nisso, ele diz que o alimento que é oferecido a ídolos, vocês não precisam se preocupar com isso, afinal, Deus é soberano sobre todas as coisas. Sabe aquele crente que quando vê numa encruzilhada, que existe lá um certo tipo de oferenda, sai correndo? O que Paulo está dizendo aqui é que nós não podemos ou não temos que ter medo. É claro, não vai chutar aquilo para quê? Não faz sentido. Mas o que Paulo está dizendo é que nós não temos que ter medo de um alimento que foi dado a ídolos. Afinal, o Senhor é soberano. Agora, se aquilo que você está fazendo ou comendo fará o irmão pecar, então você precisa se atentar. O que Paulo ensina no capítulo 10, basicamente, e talvez se você puder ler comigo, no versículo 33 já, ele diz assim: assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço, não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. É interessante entender o que Paulo está afirmando aqui. Ele está dizendo que a vida dele não é pautada na felicidade dele próprio. Paulo não está preocupado em realizar ou alcançar o prazer dele, mas realmente o prazer do próprio Deus. John Piper, ele vai escrever um livro chamado Em Busca de Deus, talvez um dos livros mais impactantes que eu li na minha vida inteira. E é todo esse livro que vai fundamentar a pregação essa noite, porque Piper vai desenvolver a ideia de uma filosofia ou uma teologia da alegria. Em Busca de Deus foi o título dado na versão em português, mas na versão em inglês é a teologia da alegria. Porque de alguma forma se perdeu a alegria de servir a Deus. E a pergunta que nós já devemos iniciar nessa noite, pensar e refletir é: estamos felizes ou viemos felizes hoje? Será que viemos em alegria? Irmãos, hoje aconteceu tanta coisa boa. Foi um dia tão agradável. O Flamengo ganhando o Fluminense, foi maravilhoso. Meu filho Pedro veio com o manto sagrado, depois você olha para ele lá atrás. Foi um dia incrível. Um dia que eu mergulhei nas escrituras, um dia que eu pude meditar, foi maravilhoso. Mas de alguma forma parece que o sentido da vida, que é a alegria, parece não caber no imaginário do crente. E é por isso que você diz: como é difícil ser cristão. E você carrega isso como uma verdade. E você fala isso com orgulho. É muito difícil. Na verdade, talvez a resposta por detrás daquilo que você fala é: eu não queria isso. Eu não queria seguir a Jesus. Eu não queria estar vivendo as dinâmicas do cristianismo. Eu talvez gostaria somente de buscar a minha vida. Por isso, eu quero hoje que você, de alguma forma, possa sair daqui sendo bombardeado, talvez por uma experiência de que é possível ter alegria no Senhor. É possível encontrar alegria em meio aos louvores, é possível encontrar alegria em meio às renúncias, é possível encontrar alegria em deixar tudo para trás, é possível. Vai ser um trabalho muito árduo nessa noite, por isso que eu peço muito a atenção de vocês. Eu gostaria de iniciar então a parte mais tenebrosa, citando uma parte de C.S. Lewis, onde ele vai escrever isso em um livro que foi indicado por um amigo recentemente, Peso de Glória. C.S. Lewis vai dizer o seguinte: o Novo Testamento tem muito a dizer sobre abnegação, ou negação a si próprio, mas não sobre abnegação como fim em si mesma. Ordenamo-nos a rejeitar os desejos da carne, não porque Deus despreza os nossos desejos,
mas porque Ele quer que desejamos algo infinitamente melhor. Somos criaturas sem brilho, brincando com bebida, sexo e ambição. Quando o que nos é oferecido é uma alegria infinita. Como uma criança ignorante, que prefere fazer bolinhos de lama num casebre imundo, porque não consegue imaginar o que significa a oferta de férias junto ao mar. Contentamo-nos com muito pouco. O que C.S. Lewis está dizendo aqui é basicamente, nós estamos trocando a felicidade infinita por uma felicidade passageira. Ou nós não entendemos realmente o que é felicidade. E por não entendermos o que é felicidade, somos nós, talvez, seguidores do Cristo, seguidores do Deus que fez algo extraordinário, incabivelmente humano. Ele encarna. Só que, pasmem, esse Deus homem sacrifica por amor, experimenta da ressurreição também por amor. E essa é a nossa única esperança. Eu não sei se você tem outra esperança, mas essa é a nossa única esperança, a única forma de pensarmos em um mundo melhor, a única forma de pensarmos em uma modificação da história, é se realmente Cristo veio, Ele encarnou, Ele se entregou e Ele ressuscitou. Essa é a nossa única esperança. Nós temos que nos apegar a essa esperança como a única coisa que temos, porque realmente é a única coisa. Se tirarmos isso da centralidade da nossa existência, de nada vale. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Agora, o Deus homem não possui ou não possuía uma missão humana, e sim divina. E aqui está o grande dilema da humanidade, dilema daqueles que, ao se depararem com a revelação de Deus em Cristo Jesus. E qual é esse dilema? Tentar humanizar a missão de Deus, ou seja, esquecer que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus. A glória é somente de Deus e não da natureza caída do homem. Afinal, o homem glorificado é aquele que, alcançado pela graça, faz de sua vida uma adoração a Deus. A glória não pode ser humana, senão divina. Quando nos deparamos então com um Deus encarnado, temos um grande dilema, porque vemos um Deus homem, e ao pensarmos um Deus homem, pensamos também que a realidade da alegria é encontrada nessa humanidade. Que é encontrada no que Jesus não quis nos passar. Jesus não quis nos passar uma realidade de vida humana na qual encontraremos a felicidade nela. Infelizmente, a humanidade está caída. O que Cristo nos passa em todo o Evangelho é basicamente a sua missão de demonstrar para nós como se deve viver e aonde a felicidade se encontra. Quando humanizamos então a missão de Deus, quando humanizamos a missão de Cristo, e sim, Ele tornou-se homem, fazia parte, mas sua missão é divina. Se Ele fosse somente homem, o sacrifício não seria pleno. Nós tornamos então a missão de Deus algo que é possível a nós, e realmente não é. E é por isso que hoje religiões têm crescido, e religiões crescem porque hoje estão dando como bênçãos e alegrias questões humanas. Se você ter um pouquinho de atenção em relação, pelo menos, ao Islã, você vai observar que é uma religião extremamente simples, não é complexa. E a resposta de uma vida entregue a Alá é uma vida de prazeres infinita. Ou seja, essa religião, a qual eu disse, está prometendo uma realização humana e não uma vida de experiência com o infinito que é Deus. O problema é que isso também tornou-se cristão. Em 1517, 31 de outubro de 1517, Lutero prega Castelo de Wittenberg, 95 teses, que vão contra o Papa. Ele é bem grosso com o Papa, depois você pode ler sobre isso. Mas ele vai contra as indulgências. O Papa Leão X, ele vai, no contexto de Lutero, permitir que na Alemanha fosse dada a Johann Tetzel, a ideia de que ele seria o mensageiro das indulgências. Tetzel passa por toda a Alemanha,
levando a mensagem de que era possível alcançar a salvação através do dinheiro. Conta-se no eco da história que, enquanto se ouvia o tilintar das moedas caindo no gasofilácio, o Papa ouvia almas sendo salvas do purgatório. Você poderia ser salvo e você poderia salvar outros. Uma religião, não nem meritocrática, mas financeiramente, uma religião muito capitalista. Lutero combate. 2025, no dia 16/3/2025, Brasil, nós estamos vivendo a mesma realidade. Vivemos uma realidade no qual as realizações e felicidades divinas que encontramos em Deus se tornou as realizações humanas. Esperamos então que Deus retribua não uma vida eterna, mas uma vida de prazeres nessa terra. É por isso que hoje se encontra em vários lugares, nesse mesmo momento que estamos aqui, pregações que vão cuidar, abençoar corações, que vão dizer que você pode tudo, que vão dizer que você não precisa mais orar porque alguém ora por você, que Deus é obrigado a te abençoar porque você trouxe a sua oferta e seu dízimo. Mas não fala nada sobre encontrar o prazer no Senhor. Achamos isso ridículo, combatemos. Mas eu questiono você, você encontrou o prazer hoje no culto? Ou não? Temos nós uma noção vaga e difusa de que se fizermos alguma coisa boa porque isso nos traz felicidade, estragamos então o que haveria de bom nela. Se fazermos uma ação voluntária para uma igreja ou para um necessitado e encontrarmos alegria nisso, parece que estamos perdendo o objetivo, que não há alegria. Se estamos orando e não encontramos alegria, parece que é o certo. Se estamos louvando a Deus e não encontramos alegria, parece o certo. Estamos em uma vida seguindo Cristo crucificado e não encontramos alegria, isso parece certo. Afinal, adoração e louvor, uma ação talvez muito espiritual, não deve interessar a nós em nada. Louvar, orar e até mesmo contemplar a Deus deve ser visto como um dever e não como um prazer. E é por conta disso que você não ora. E é por conta disso que você não lê as Escrituras. É por conta disso que é muito difícil você abençoar financeiramente alguém. Porque você não encontra prazer nessas coisas. Vocês estão entendendo? O problema ao qual temos que vencer nesses dias não é somente uma má teologia, mas uma má formação. Uma má formação de uma igreja que quer viver algo incrível, mas que não sente prazer nisso. Alguém que deseja viver igreja, crescer, pregar e fazer grandes coisas. E é ótimo, um dever, mas um dever sem alegria. Irmãos, como seria para mim, na minha história triste, eu ter uma jornada no qual eu não encontro prazer em pregar, que eu não encontro prazer em aconselhar, que eu não encontro prazer em ajudar. Seria para mim uma vida totalmente vazia, vazia de sentido, vazia de propósito. Não havia sentido, não haveria porquê. Nós precisamos esses dias reorganizar a nossa mente para entender que seguir a Jesus é sofrer para as coisas que nós não deveríamos amar. E é por isso que para um discípulo do crucificado, um discípulo de Cristo, é alguém que em meio a tantas renúncias, encontra prazer nessas renúncias, não porque é masoquista, não porque é maluco, mas porque entendeu que essas coisas não trazem alegria plena e verdadeira. Esse é o grande dilema ao qual estamos vivendo. E é por conta disso que é totalmente antibíblico e arrogante tentar adorar a Deus por qualquer outra razão que não o prazer de estar nele.
Se estamos nós adorando a Deus, se estamos nós vivendo igreja e não encontramos nenhum certo tipo de alegria, prazer nisso, somos realmente hipócritas. Hipócritas que não encontram sentido na vida e nem mesmo sentido no Cristo. Somos simplesmente homens e mulheres que por uma formação, por um pensar, por uma cultura cristã, seguimos os preceitos morais. Mas não faz sentido algum nas nossas vidas. Nós temos um grande dilema nessa noite. Entendendo isso, eu gostaria de pensar em 5 pontos acerca do prazer que encontramos em Deus. E nesses 5 pontos eu espero que você possa de alguma forma repensar a sua jornada, não mais como uma jornada de somente dor e tristeza, mas uma jornada de alegria. O primeiro ponto que eu gostaria de pensar com você nessa noite é que buscar a felicidade não é pecado. E essa minha afirmação parece muito uma teologia da prosperidade. Eu vou falar novamente para você. Você deve ser feliz. Você precisa ser feliz. Essa afirmação, ela incomoda alguns. Porque ao mesmo tempo que você deseja ser feliz, você sabe que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nisso então, você aceita ou você acredita que uma vida sem nenhum certo tipo de alegria é a vida a qual Cristo deu a você. E é por isso que mulheres se submetem ao marido que não ama o Senhor. E é por isso que homens se submetem de alguma forma ao cuidado de uma esposa que não ama o Senhor. Eu não estou dizendo para ninguém se separar aqui, não é isso. Eu estou dizendo que nós precisamos reorganizar os nossos pensamentos. É por isso que nós submetemos a um trabalho que faz sentido algum na nossa existência, mas permanecemos nele por conta do salário. É por conta disso que continuamos em amizades que não geram fruto algum, mas de alguma forma você sente certo tipo de sentido naquilo, mas que não gera nenhum tipo de alegria. É por isso que você não encontra uma comunidade de fé na qual você quer fazer parte. Porque viver em comunidade, ao mesmo tempo que é uma alegria, tem seus desafios. Tem se perdido nesses dias a alegria de viver em comunhão. Buscar a felicidade não é um pecado, é um traço comum da natureza humana, é uma lei do coração humano. Pascal vai dizer novamente, todas as pessoas buscam a felicidade, isso sem exceção. Qualquer que seja o diferente meio que empreguem, todos visam esse fim. A razão pela qual alguns vão à guerra e outros a evitam é esse mesmo desejo, mas visto de maneiras diferentes. A vontade nunca dá um passo que não seja em direção a isso. Esse é o motivo de todas as ações de todos os homens, até mesmo daqueles que se enforcam. O que Pascal está dizendo é que nós estamos sempre nos movendo em alegria, ou buscando a alegria, buscando a felicidade, buscando o prazer. É natural a nós. Se você encontra então alguém que não vive a alegria, essa pessoa está passando por algum certo tipo de doença. Nesses dias vemos um grande crescer de doenças psicossomáticas, que nada mais são do que aberrações que fazem com que uma pessoa não encontre felicidade na vida, prazer na existência. Nós estamos, de alguma forma, obstinados a encontrar prazer. A resposta é, aonde devemos então encontrar? Isso é impossível tirar isso de nós. Se é impossível tirar essa realidade de nós, é na nossa natureza, nós nos movemos em prol da felicidade. Portanto, o segundo ponto, não é errado desejar o próprio bem. O grande problema é que nós, muitas vezes, somos saciados facilmente. Assim, nos contentamos com bolos de barro e não com delícias infinitas. Não queremos encontrar Deus. Logo, nosso erro não está na intensidade do nosso anseio por felicidade, mas na fraqueza de encontrar a felicidade.
Nós, nesses dias, temos sido fracos porque encontramos prazeres frágeis e achamos que isso é o suficiente. E é por isso que vivemos uma sociedade pornificada. É por isso que vivemos uma sociedade insaciada por questões capitalistas. Não, eu não sou comunista, fique tranquilo. Um comunista de iPhone é muito engraçado, não sou, fique em paz. Mas é muito engraçado como nós, muitas vezes, estamos felizes porque então casamos, e o casamento se torna aquilo que mais precisávamos, o filho se torna aquilo que mais precisávamos, a promoção, o trabalho se torna aquilo que mais precisávamos, a vocação ministerial se torna aquilo que mais precisávamos. Deus não entra nessa equação. Nós não questionamos Deus, nós não questionamos o nosso coração, porque nós estamos de alguma forma atordoados, amortecidos por conta de prazeres frágeis. Trocamos a infinita alegria em Deus por bolos de barro frágeis. E é por isso que, muitas das vezes, ficamos felizes porque alcançamos o que aqueles que estão construindo castelos de barro alcançam. É por isso que o Instagram e as redes sociais não mais se tornaram uma forma de conexão, mas uma forma de demonstrar o que é vida ideal. Eu estou há 4 meses sem isso. Irmãos, a minha vida mudou. Porque eu não vejo mais outras igrejas de outros amigos. Que eu não vejo mais irmãos em pecado. Somente se o Espírito me revela. Eu não fico mais nervoso ao ver realidades que eu não queria ver. Porque as pessoas estão construindo castelos de barro e nós estamos querendo também construir, achando que isso é a única forma de encontrar felicidade e alegria. Vocês perceberam nesses dias, nada contra, nós temos profissionais nisso, já brinquei nisso aqui na comunidade, mas que as pessoas estão ficando iguais. O rosto igual, as mesmas caras. Eu vi um filme com a minha esposa há uns meses atrás, que as pessoas estavam iguais. E não somente iguais, mas as pessoas querem usar as mesmas roupas, comprar os mesmos carros, fazer a mesma viagem para Orlando. Você está entendendo como nós, mesmo sendo cristãos, nascidos ou convertidos ao longo da história, estamos de alguma forma fisgados por esse grande pescador que é um mundo caído. Somos fisgados dia após dia. E é por isso que perdemos muitas vezes a nossa paz, o nosso casamento, a nossa vida em comunidade e, tristemente, a nossa disciplina espiritual por conta de desejar poder construir um pouco mais do castelo de barro. O Kleber, enquanto fazia hoje a Santa Ceia, ele apontou tanto sobre voltarmos os nossos olhos para aquele que é digno. Porque quando aquele que é digno voltar, e nós ansiamos de forma real isso, todos os castelos de barro serão destruídos. Todos. A pergunta então que fica para nós é, não é errado desejar o próprio bem, a questão é, que bem que estamos desejando? Qual é o bem que estamos desejando? Qual é o legado que queremos deixar para a próxima geração? C.S. Lewis fala novamente em Peso de Glória o seguinte: se você perguntasse a 20 homens íntegros de nossos dias, quais deles acreditam ser a maior virtude, 19 responderiam abnegação. Mas se a pergunta fosse feita aos grandes cristãos do passado, eles teriam respondido: amor. Está entendendo como estamos construindo uma carreira cristã na qual o foco é a negação do mundo, a negação do outro, mas não encontramos o amor. Dentro do amor ao qual encontramos em Cristo Jesus, nós somos fisgados por uma mensagem que nos sacia por completo. E por sermos então saciados por completo nesse amor, todos os outros amores, as outras negações não passam de nada. E é por isso que quando perguntam para algum cristão, ou nesse caso,
para algum grande cristão do passado, qual é de fato a maior virtude? Não é negar a si mesmo, não é sofrer, mas é amar. Sabe por que amar, irmãos? Porque numa sociedade do consumo, o amor tem sido experimentado somente como uma troca. E é por conta disso que quando o outro não corresponde àquilo que desejamos, nós acabamos com essa relação. Viver comunidade nesses dias tem sido a coisa mais difícil do mundo. E é por isso que a experiência de culto nesses dias é muito moderna. Já parou para pensar? Na experiência, e aqui eu não estou dando nomes e nem querendo de alguma forma negar outras comunidades de fé. Cada comunidade de fé tem suas características. Mas preste atenção em uma coisa, como você pode ver grandes falhas na Mosaico. A experiência de culto no qual hoje nós queremos viver é um lugar com as luzes apagadas, com tudo preto, com o som no talo, para que você tenha uma experiência individual em meio ao corpo coletivo. Você se sente, então, ouvindo o Spotify enquanto está vendo alguém cantar. Você se sente no seu quarto orando enquanto está em meio a uma multidão de pessoas e as luzes não acendem. Você não conhece o irmão do lado e você sai do culto sem mesmo fazer parte ou se preocupar em conhecer alguém, porque a grande realidade é que não desejamos o amor. A experiência que queremos é uma experiência individualizada. Nós não queremos o outro, nós não queremos amor, nós não queremos vida comunitária, nós não queremos o Senhor. Mas eu nego a mim mesmo, eu vou no culto, eu nego o meu salário, eu nego muitas coisas, sim. Você nega por quê? Por conta talvez somente de uma expectativa em um céu celestial, onde você terá grandes prazeres, mas não em um céu celestial que você terá grandes amores. Imagina chegar no céu e não conhecer ninguém. Imaginou isso? Que céu esquisito que seria? Já imaginou isso? Chegar no céu. Você é Jesus? Eu não orava mesmo. Eu não lia a revelação. Você é Jesus? Ok. É o sol, é o Jesus, né? Eu lembro de algum versículo. Aquele é Paulo. Ok. Que legal. O meu vizinho está aqui. O meu cunhado está aqui. Tem alguma coisa errada nesse céu. Eu não conheço ninguém daqui. Na verdade, não quero estar aqui. O céu seria o inferno para aqueles que não amam o Senhor. Porque fitamos sempre na experiência de um lugar com pedras preciosas no chão, mas não com grandes histórias para serem vivenciadas e choradas junto. Quando eu chegar no céu, se Deus me permitir, após abraçar Jesus, e não sei como será a Trindade, não me pergunte isso, eu não tenho essa resposta. Talvez depois de passar na casa de Pedro, de Paulo, eu vou querer muito ver, sabe quem primeiro? A Nicole. Sempre brinco, ela vai ser a minha irmã mais gata do céu. Eu quero falar para ela, valeu a pena. Aquilo que construímos, aquilo que renunciamos, o amor que nós geramos valeu a pena. Eu quero poder olhar para o Pedro e quem sabe outros que virão, não agora, os filhos e falar, viu filho, valeu a pena. Depois eu quero olhar para vocês e falar, gente, vocês estão aqui. Talvez eu não acreditava em alguns, mas vocês estão, glória a Jesus, estamos juntos aqui, vamos. Vai ser uma grande alegria estar com vocês. Porque será um infinito amor, uma infinita bondade, uma infinita alegria. Irmãos, o ouro, as pedras preciosas estão no chão, nas vias celestiais, para demonstrar para nós que aquilo que para nós hoje tem valor, na verdade não tem algum. Por isso que o terceiro ponto é reprimir o anseio por felicidade para louvar a Deus através de um método mais elevado, torna-nos
egoístas. O que é então esse desejo e essa incapacidade de nos proclamarmos, senão houve uma vez um homem, uma verdadeira felicidade, do qual agora resta ele apenas a marca e o traço vazio, que ele em vão tenta preencher de todo o seu entorno, buscando de coisas ausentes a ajuda que não obtém nas coisas presentes. Mas estes são todos inadequados, porque o infinito abismo só pode ser preenchido por um objeto infinito e imutável, somente pelo próprio Deus. Então eu dou a vocês algo que eu recebi, que na verdade é a única solução para o abismo que tem no nosso coração. A única forma de podermos preencher aquilo que aqui dentro está vazio, e isso não é algo que pode ser comprado, mas senão o próprio Deus, a relação profunda com o ser divino. Buscamos então em tantas outras coisas, em sexo, em dinheiro, em prazer, em status, em empregos, em projetos sociais, que muitas vezes são lindos, mas movidos por egoísmo, em igrejas, que muitas vezes são lindas, mas movidas por egoísmos. Nós estamos procurando, de alguma forma, tirar esse abismo do nosso peito com objetos finitos, imutáveis. E por fazermos isso, nossa vida tem sido pautada não de fé em fé, em glória em glória, mas de crise em crise, de desilusão em desilusão, de tristeza em tristeza. Não há alegria. Qual foi a última vez que você acordou de manhã feliz? Minha esposa tem grandes dificuldades com isso, mas depois do café, você acordou, tomou o café e ficou feliz por estar diante de Deus. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você, de alguma forma, chegou, talvez seja um pecado isso, mas não fez hora extra no trabalho porque você iria orar? Vocês estão entendendo como as dinâmicas da vida ordinária têm se tornado ídolos nos nossos corações? Estamos colocando coisas em coisas. É mais trabalho, é mais dinheiro, é mais uma faculdade, é mais uma pós, é o mestrado, é o doutorado, é o divindade, eu não sei mais o que é. É uma nova casa, é um carro zero, é um carro usado, é o que for. Sempre colocando algo. A sua mente é uma mente empreendedora? Você está sempre pensando em algo novo? Isso pode ser um grande pecado seu. Uma mente inquieta, que não consegue observar a alegria no pouco. Eu não estou dizendo para você não ser ambicioso, a ambição é algo bom. Mas se de alguma forma o nosso coração e a nossa mente não param em pensamentos, em novos projetos e sonhos, em novas coisas, nós não conseguimos em nenhum momento reprimir tudo isso que é do nosso ser caído e permitir com que o que encontramos em João 10:10 se torne realidade, uma vida plena que satisfaz, nós não estamos vivendo o Evangelho. Precisamos atentar porque o mundo aponta para uma cultura na qual você não pode parar. E é por isso que já bem falamos aqui, estamos sempre atrasados. Sempre. Você sempre está atrasado, sempre existe alguém melhor que você. Você precisa sempre estudar mais, você precisa sempre trabalhar mais. Você sempre nos tornamos escravos de um sistema que nós nem queríamos. E de um Deus que nós não dizemos amar. É por conta disso que o ponto 4 é louvar a Deus, a vocação mais elevada da humanidade, e nosso chamado eterno é nada mais do que uma consolidação do prazer. O esforço sem interesse próprio nela é uma contradição. Temos um nome para quem tanto louvamos, e também um nome em qual encontramos prazer. Porque se louvamos algo que não encontramos prazer, isso se torna hipocrisia. A resposta que damos à revelação é a adoração. Eu tenho falado isso nas últimas 2 semanas. A resposta que damos à revelação é a adoração. Por isso, se nós estamos adorando a Deus, e eu não estou querendo aqui, pelo amor de Deus, tirar você do seu ser como você é. Tem gente que é mais quietinha mesmo. Mas, se não existe nenhum certo tipo de resposta à revelação de quem Deus é, você não entendeu quem Deus é. Você é um hipócrita.
Você é hipócrita porque você está abrindo a boca louvando ao Deus que você não encontra prazer. Você é um hipócrita porque você está comungando em uma comunidade na qual você não encontra prazer de estar nela. Nos tornamos então hipócritas não porque pregamos uma heresia, mas porque nossa boca diz algo que nosso coração não sente. É como se você que ama alguém simplesmente falasse amar, mas sem sentir, sem desejar. Imagina um casamento sem um desejo? Calma, solteiros, vai dar tudo certo. Respira, tem a vida inteira para viver os prazeres do casamento. Mas então nos tornamos pessoas que, de alguma forma, louvam ao Deus com os lábios, mas realmente estão distantes e distantes do Senhor. E então nos encontramos em um lugar que estamos fazendo algo por cultura. Olha como é difícil isso, irmãos. Nós sabemos as canções. Nós sabemos qual é o procedimento do culto. E muitas das vezes chegamos vazios e saímos vazios. Muitas das vezes chegamos no culto e não temos nenhum certo tipo de sentimento. Nem mesmo raiva. Eu queria que você saísse com raiva, talvez, da pregação de hoje, não do pastor. O pastor, ele ama você. Mas a mensagem é uma mensagem de conforto. Não é de conforto, de confronto. Mas se então estamos em um lugar para adorar a Deus, estamos vivendo uma jornada na qual dizemos seguir a Jesus, e não encontramos prazer em seguir a Jesus, nós nunca iremos viver as disciplinas espirituais. Nunca fará sentido amar Jesus. Nunca. E talvez hoje, se chegasse uma pessoa com uma arma nas mãos e falasse assim, ó, se você nega Jesus ou você morre, eu tenho certeza que talvez muitos de nós falariam, pode matar. Mas se pegasse sua esposa e colocasse uma arma na cabeça dela e falasse, querido, se você não negar Jesus, ela morre, você teria coragem? Se pegasse meu pequeno Pedro e colocasse uma arma na cabeça dele agora e falasse, pastor Dudus, se você não negar Jesus, o Pedro morre. O que aconteceria? Irmãos, realmente não sei, mas eu espero ter uma resposta. Atira. Porque eu sei que negar a Jesus em meio a outros, em meio à sociedade, ou em meio até mesmo ao meu filho, será um testemunho tão ruim para ele, porque eu estarei dizendo para ele que de alguma forma existem amores maiores do que o próprio Deus. Por isso, por amor a Pedro e a Nick, eu deveria deixá-los ir. O fato mais óbvio sobre o louvor, porém, é que ele não é algo que vem naturalmente para nós. O que Deus mais quer é que o ser humano se volte para Ele e o louve. Mas o interessante é que o louvor de Deus não é uma coisa egoísta ou autossuficiente. Deus, ao contrário do homem, não precisa do nosso louvor para se sentir completo. No entanto, Ele nos pede para louvá-lo, pois sabe que ao louvá-lo estaremos realmente realizando nossa própria maior alegria. Deus não é um ser que está esperando uma adoração, porque sem adoração ele fica frágil. Mas ele é um ser autossuficiente, todo-poderoso, que deseja ouvir do seu coração uma adoração genuína, porque ele sabe que se você fizer isso, você encontrará a alegria que você tanto busca. E é por isso que a busca do Senhor é a busca de alegria. Uma busca de prazer. Somos totalmente satisfeitos. E isso é tão interessante porque eu vou citar alguns salmos aqui. Nós podemos, por exemplo, Salmos 37:4 diz assim: busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Salmo 42:1, como a corça anseia pela corrente de águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus, tenho sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei estar na presença dEle. Salmo 36, tu os alimentastes com a fartura de tua casa, e deixas que beba o teu rio de delícias, pois é a fonte de vida, a luz pela qual vemos. Salmo 34:8, provém e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o que nele se refugia. E Salmo 119:103 diz, como são doces as tuas palavras
são mais doces que o mel. Irmãos, os salmistas, no livro dos Salmos, ele nos ensinou algo muito belo. O prazer, a alegria, o contentamento, o sentido da vida. Homens que estavam com os seus joelhos no chão, longe de seus afazeres, longe de tantas coisas, para estarem simplesmente contemplando a glória de Deus. E é por isso que para nós, e eu já ouvi isso, por que sala de oração? Por que orar, pastor? Você tem que trabalhar. Eu vi um podcast uma vez de eu achei muito horrível, mas é questionador o seguinte: o que você acha de salas de oração que tem pelo mundo inteiro? Às vezes, lugares que acontece oração 24 horas por 7 dias por semana, 24 por 7, o que você acha? Ele disse, eles não têm carteira assinada, né? Você está entendendo como não existe prazer no Senhor? Não existe alegria em estar com o Senhor? Não existe. Nós estamos vivendo em meio a uma cultura cristã onde não encontramos prazer. Nós só estamos preocupados com o inferno, talvez. Ou com as bênçãos que nos seguem, mas não em encontrar prazer. E é por isso que a sala de oração na quarta-feira aqui nessa comunidade acontece avivamentos quando tem 15 pessoas. Deus, então, pastor, é uma mera fonte de alegria? Não. Caminhando então para o fim. O prazer cristão não é uma ação de Deus para o homem, ou para que o homem encontre alegria no mundo, mas para que o homem encontre alegria nele. Nós precisamos encontrar alegria em Deus. Segundo ponto, a alegria cristã não pode se tornar um Deus com D minúsculo, mas entendemos que Deus é a única fonte de alegria verdadeira. Terceiro ponto, a felicidade cristã não coloca os desejos pessoais acima de Deus. E aqui eu tenho muitos e muitos versículos, mas eu vou reduzir. Nós podemos usar Malaquias 6:8, amar a misericórdia, Romanos 12, exercer misericórdia com alegria, Hebreus 10, sofrer com alegria, 2 Coríntios, tornar-se alegre a alegria do outro, Hebreus 13, atender às necessidades espirituais das pessoas com alegria. O que encontramos então na Bíblia, a qual lemos, é que a alegria a qual encontramos em Deus nos leva a partilhar a alegria com o outro. É por isso, irmãos, que não faz o menor sentido em nosso tempo vivermos igreja e sermos desigrejados. O menor sentido. Nós estarmos em meio a um povo que chamamos de família espiritual e não amamos, não conhecemos o outro. Não faz o menor sentido. Talvez essa seja a coisa mais hipócrita que estamos dizendo, porque encontramos em Deus o maior prazer, mas queremos que esse prazer fique somente em nós. Não encontramos a verdade. Os evangelhos, as cartas paulinas, as cartas dos apóstolos, nos ensinam que encontrar a alegria em Deus é desejar partilhar ela com os outros. É por isso que nos próximos anos, presta atenção no que eu estou te dizendo, nos próximos anos, a maior forma de amor que a igreja dará ao mundo é permanecer. A maior forma de amor que você pode dar, quem sabe, a Deus é permanecer. É permanecer em meio a uma família espiritual, é permanecer em meio a uma comunidade de fé, é amar o outro, encontrando no outro também a alegria de servir ao Senhor. Agora, se não fizermos isso, nós estamos vivendo novamente uma jornada cristã que não faz sentido algum. Sentido algum. Por isso, aos visitantes, vocês são muito amados, sejam muito bem-vindos. Mas procure uma igreja quanto antes. Aos da comunidade de fé, se você vem uma vez por mês no culto, você não é família espiritual. Se você serve, mas você não tem amigos nesse lugar, você também não é família espiritual. A felicidade cristã não coloca os desejos pessoais acima de Deus. E é por isso
que Paulo termina o capítulo 10 de Coríntios, afirmando algo que nós precisamos levar para a casa nesses dias. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros. Quem faz isso nesses dias, irmãos? De verdade, eu não faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros. A fim de quê? De glória. A fim de que muitos sejam salvos. O que Paulo está dizendo no versículo de número 33 e o versículo que lemos, número 31, é que a vida cristã é sim uma negação a si mesmo, mas uma negação com prazer. É por isso, homens, quando vocês são atormentados para olhar as mulheres na rua, os cananitas na rua, e você não consegue se controlar, hipócrita. Olha que duro isso. Namorados, se vocês ainda não são casados e fornicam e vão à igreja, hipócritas. Se mulher, achei engraçado quando eu vi essa semana, esposa, você já acabou a sua menstruação, seu marido olha para você e fala, eu te amo, posso te conhecer um pouco mais hoje? E você fala, não, eu ainda estou com dor de cabeça. Hipócrita. Se você hoje, de alguma forma, não partilha o salário ao qual você recebe para o bem da comunidade ou para o bem do próximo, hipócrita. Se você hoje não serve ninguém, não prega o evangelho, não discipula alguém, não se preocupa em orar por alguém, hipócrita. Sabe qual é o final? Todos nós nesse lugar somos hipócritas. E eu sou o que tem um nariz vermelho aqui na frente. Porque se não buscarmos em Deus todos os dias o perdão, se não buscarmos em Deus todos os dias a reorganização dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções, se não buscarmos isso, nós sempre faremos o melhor para nós. Sempre. E nunca nos importaremos com o melhor para o outro. Nunca. Eu concluo então nessa noite dizendo: o anseio por ser feliz é humano, é algo bom. Contudo, a felicidade mais profunda e permanente encontra-se somente em Deus. Não como origem em Deus, mas em Deus. Essa felicidade que encontramos em Deus atinge o grau mais elevado quando compartilhada com os outros no multiforme caminho do amor que encontramos em Deus. Portanto, o fim supremo, isso você encontra no Catecismo de Westminster e outros. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus. Só que tem uma vírgula. Ao encontrar nele prazer pleno e eterno. Por isso o exercício que eu convido a nós, colocando a minha pessoa como primeiro exercitar isso, é encontrar em Deus esse prazer eterno. Fazer tudo como Paulo fala, quer comer, quer beber, fazer tudo para a glória de Deus. Mas não somente isso. Fazendo todas essas coisas, encontrar prazer nessas renúncias. Quando chegarmos a esse lugar, nós então talvez sejamos maduros ao ponto de poder falar: Jesus, eu realmente te amo. Eu realmente te desejo. Eu realmente posso gritar Maranata, porque eu realmente quero que o Senhor venha. Sei que é duro, a reflexão poderosa, mas necessária. Quando nós, como comunidade de fé, como nós como cristãos no Brasil,
encontrarmos prazer realmente no Senhor, irmãos, os escândalos vão parar. Você já viu algum tempo na história na igreja, talvez com as redes sociais, em que tantos escândalos têm surgido? Já pensa nisso? Tantos escândalos, tantos homens de Deus e mulheres de Deus, tantos escândalos, tantos erros. E nos questionamos, mas por quê? Irmãos, porque somos pecadores, mas realmente, porque não amamos o Senhor. Que possamos realmente sair desse lugar nessa noite, olhando para nós e refletindo se realmente existe verdade. Ou se não precisamos renunciar a muitas coisas nesses dias. Renunciar não somente os prazeres dessa terra, mas entender realmente o que é alegria. Quando chegarmos nessa estatura de uma vida plena que satisfaz, seremos então cartas vivas ao mundo. Que olhar para a igreja não vai encontrar somente pessoas com muita teologia e com grandes conquistas, mas pessoas com muito amor. Com muito amor. Eu convido você a orar comigo nessa noite. Se você puder, queria que você ficasse de pé comigo. Se o louvor quiser vir. Muito do que foi falado hoje é influenciado pelas Escrituras. O que é falado hoje foi influenciado por Piper. Muito do que foi falado hoje foi falado pelo Espírito Santo. Que possamos, com os nossos olhos fechados, permitir que o Espírito nos conduza a uma reflexão sobre alegria. Permita que o Espírito te conduza a essa reflexão e responda essa questão: o que tem gerado em sua jornada nesses dias alegria? Espírito, sonda os nossos corações agora. Sonda, Espírito. Que essa palavra não seja uma afronta, mas seja um confronto aos nossos corações. Nós oramos agora, Santo e Poderoso Espírito, sonde os nossos corações. Nos mostre realmente aquilo que nos traz alegria nesses dias. Senhor, toca no mais íntimo do nosso ser. Trazendo à tona, Senhor, outros amores que quem sabe temos cultivado. Porque somente o Senhor nos conhece. Somente o Senhor nos conhece. O que somos de nós sem o Senhor? O que somos de nós sem o Senhor? Por isso que nesse instante, através do poder da sua palavra, destrua os castelos de barro nessa noite, Senhor. Destrua os castelos de barro que estamos construindo, Senhor. Não nos permita construir nossa casa sobre a areia, senão sobre a rocha que é o Senhor. Espírito, nos convença de realmente quem somos.